Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de Matemática Financeira. Sou o professor Marcelo Silva de Jesus e na aula de hoje nós trataremos de determinadas aplicações utilizando conceitos básicos da matemática financeira. Mas quais conceitos? Trataremos do conceito de juros compostos, juros simples, trataremos também da taxa equivalente nos dois regimes de capitalização e do estudo de séries também nos dois regimes de capitalização. E é assim então que eu convido você à nossa contextualização. Acompanhe. Então, no sistema financeiro, as operações de empréstimo são muito utilizadas pelas pessoas. Tais movimentações geram ao credor um título de crédito, como, por exemplo, a nota promissória, que é a justificativa da dívida. Então, veja que entre as aplicações dos conceitos básicos que já estudamos, nós temos, por exemplo, o resgate de títulos de crédito. Então, por isso a importância de entendermos, de citarmos o título de crédito como um exemplo. Porque a partir dos resgates de títulos de crédito é que nós vamos aplicar o conceito de juros compostos, juros simples, taxa equivalente nesse regime de capitalização e também o estudo de séries. E aí eu chamo a atenção para que você retome esses conceitos, como por exemplo o conceito de séries no regime de juros simples e no regime de juros compostos. Então é importante, eu reforço a importância de você registrar tanto os conceitos como também a fórmula relacionada a cada um desses regimes. Serão utilizados no decorrer então da nossa aula. Esses títulos possuem datas de vencimento pré-determinadas, mas o devedor tem o direito de antecipar o pagamento. Caso isto aconteça, um abatimento chamado de desconto é efetuado. Então eu lanço os seguintes questionamentos. Como calcular o valor de um título quando ele é resgatado antecipadamente? E a outra questão, que conceitos estão envolvidos nesses tipos de operações? Então essas são duas questões importantes que nós vamos recorrer então ao longo da nossa aula na construção de novos conhecimentos relacionados à matemática financeira. E assim eu encerro a nossa contextualização. Vamos tratar do conceito de desconto bancário, um conceito importante que faz parte não somente do nosso dia a dia profissional, mas no nosso dia a dia pessoal. Quem nunca tentou um desconto na compra de um produto em uma loja ou em uma empresa? E para tratarmos do desconto bancário, vamos definir inicialmente capital de giro. Acompanhe comigo. O capital de giro refere-se aos recursos financeiros que garantem condições para uma empresa dar continuidade às suas operações, como compra de matéria-prima, estoques de produtos de vendas, pagamentos de funcionários, entre outros. Uma das formas de se ter capital de giro é por meio da antecipação dos recebimentos de títulos, que podem ser boletos ou promissórias, resultantes de vendas ou serviços prestados a clientes que pagarão numa relação futura. E aqui eu trago a definição de desconto bancário. Então, o desconto bancário refere-se ao valor resultante da antecipação de um título, ou seja, é a quantia a ser abatida do valor nominal. Essa ideia
parece ser muito intuitiva. Então, nós podemos entender o desconto bancário como sendo valor resgatado igual ao valor nominal menos o desconto. Então, como eu havia mencionado, é uma relação muito intuitiva. Agora, o desconto racional de um título, ele é dado por D maiúsculo, então nós vamos indicar o desconto racional pela letra D maiúscula, igual a N maiúsculo, que multiplica D minúsculo vezes N minúsculo. E o que indica cada uma dessas letras, cada um desses símbolos na fórmula, professor? Então nós temos que o N maiúsculo indica o valor nominal, referente ao título que pretendemos fazer o resgate. O D corresponde à taxa de juros simples ao dia. E o N é o período de antecipação. O cálculo do valor resgatado indicado por VB, então, será dado do seguinte modo. VB igual ao N maiúsculo, ao valor nominal, que multiplica 1 menos o D minúsculo vezes o N minúsculo. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, nós temos que o valor resgatado, indicado por VB, é igual ao valor nominal menos o desconto. Vimos ainda que o desconto ele é dado pelo valor nominal que multiplica D minúsculo, a taxa de juros simples ao dia, vezes o N. Acompanhe novamente no quadro. Sendo assim, nós podemos reescrever substituindo o D do desconto pela fórmula vista inicialmente. Então, em D, substituímos por N, que multiplica D minúsculo, que multiplica o N minúsculo. Fizemos aqui apenas a substituição. Perceba agora que nós temos o N nas duas parcelas dessa subtração. Sendo assim, nós podemos colocar esse N em evidência, tendo então N maiúsculo, que multiplica 1, menos o D minúsculo, que multiplica o N minúsculo. Ah, mas professor, são muitas fórmulas. Nesse momento é importante que você anote com cuidado essa terceira fórmula. Ela será a mais importante para o nosso estudo. As antecipações de títulos ocorrem geralmente a poucos dias dos clientes os pagarem. Isso para que o valor resgatado, VB, seja o mais próximo do valor nominal N, ou seja, do valor do título. E aí nós temos que a taxa nominal ela é uma taxa de juros simples. Então, se necessitarmos convertê-la de mês para dia ou de ano para dia, devemos usar o conceito de taxa equivalente em juros simples. Então aqui eu trago uma relação muito importante. Quando lidamos com a taxa nominal, é importante que você entenda que esse tipo de taxa, exclusivamente a taxa nominal, ela está no regime de capitalização simples. É por isso que, se houver a necessidade de convertermos a unidade de tempo da taxa nominal, recorremos à taxa equivalente no regime simples. Como assim? Digamos que eu tenho uma taxa nominal ao ano de 180%. Então, essa é a minha taxa nominal, 180% ao ano. E eu queira mudar a unidade de tempo para ao dia. O que eu faço? Recorrendo à taxa equivalente em juros simples, basta dividirmos a taxa de 180% por 360. Por quê? Porque um ano possui 360 dias. Lembrando que o ano comercial. Eu quero converter a unidade, essa taxa nominal que está ao ano para ao mês. O que eu faço? Divido por 12. Por quê? Porque um ano possui 12 meses.
E assim então encerramos o estudo inicial relacionado ao desconto bancário. Vamos a uma situação-problema que envolva o conceito de desconto bancário e que você possa assim, entender então essa aplicação. Acompanhe comigo. Uma empresa metalúrgica necessita comprar uma máquina cujo fornecedor ofereceu a seguinte condição: 3 parcelas iguais a R$ 22.000, com vencimento a cada 10 dias, sob a taxa de juros simples de 1,3% ao mês. Mas você, como gerente financeiro, apresenta a seguinte proposta: pagar uma entrada e financiar o restante em 3 parcelas mensais iguais, sob a taxa nominal de 13,2% ao ano. Então perceba aqui que nós temos a proposta da loja e nós temos a contraproposta, é a proposta do cliente, quem deseja realizar a compra. Você, como gerente financeiro, deverá garantir a parte da verba da entrada proposta nessa negociação. E sua estratégia é pagar parte da entrada com a antecipação dos recebimentos de títulos de baixo porte. E aqui vamos considerar títulos de baixo porte como sendo títulos que não pagam IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Os títulos, então, a serem resgatados são um título de R$ 1.000 antecipado em 7 dias, um título de R$ 900 antecipado em 11 dias e um título de R$ 600 antecipado em 5 dias. A instituição cobra pelas antecipações dos títulos uma taxa nominal administrativa de 108% ao semestre. Então aqui nós temos uma taxa nominal de 108% ao semestre. Você deverá apresentar o valor obtido pelos títulos como parte da entrada. Então, por onde nós começamos? Bom, para determinarmos o valor a ser resgatado considerando a fórmula, e aqui eu estou me referindo ao uso da fórmula, a substituição dos dados na fórmula, é importante que você deixe a taxa nominal ao dia. Então, se ela está ao semestre e temos que deixá-la ao dia, o que eu faço? Aí eu preciso pensar. Um semestre possui quantos dias? Um semestre possui 180 dias. E da onde que eu tirei esses 180? Nós estamos considerando o mês comercial tendo 30 dias. Um semestre são 6 meses. Então, 6 vezes 30, 180. Então, nós vamos dividir a taxa nominal por 180 e assim determinar a taxa ao dia. Acompanhe no quadro. Então, veja, 108% é nossa taxa nominal ao semestre. 108% é o mesmo que 108 dividido por 100. Ou ainda, 1,08 dividido por 180. O resultado, 0,006, ou ainda, na representação percentual, quando multiplicamos por 100, 0,6%. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Para quem estiver utilizando a calculadora científica, esse processo, essa operação, ela é simples. Então, nós fazemos 108, que é o nosso percentual, dividido por 180. Obtemos 0,6%. Essa é a nossa taxa ao dia. Utilizando a HP 12C, eu começo sempre limpando a memória, então FCLX, 108, Enter. Como eu quero dividir por 180, 180 e a tecla da divisão. Essa é a nossa taxa. Acompanhe novamente no quadro. Tendo então a nossa taxa de 0,6% agora ao dia, vamos ao uso da fórmula. Então, valor resgatado, VB, igual ao valor nominal, que multiplica 1 menos o D minúsculo, que é a nossa taxa, vezes o N, que indica a quantidade de dias da antecipação. Então, vamos à substituição. Então, em N, coloco o valor do título, R$ 1.000,
nós mantemos. O D, a taxa nominal ao dia, 0,006. E o N, em quantos dias o título foi antecipado? Então, em 7 dias. Feitas as substituições, não basta realizarmos as operações matemáticas. Acompanhe comigo na câmera de documentos novamente. Então, na calculadora científica, eu posso simplesmente digitar toda a expressão de uma única vez. Então, 1000, abro parênteses, 1 menos 0,006 vezes 7, fecho parênteses. R$ 958,00 é o valor, então, do nosso resgate. Agora, utilizando a HP12C. Então, limpamos a memória, FCLX. Agora, prestem atenção porque existe uma diferença no uso da HP12C. Na HP, você precisa digitar inicialmente o valor a ser resgatado. Então, 1000, e aqui eu digito CHSPV para registrar na memória o valor nominal. Depois, a quantidade de dias da antecipação. Nesse caso, 7 dias. Então, eu digito 7 e o N, a tecla N, indica os dias. A taxa nominal na HP12C para o resgate deverá ser considerado sempre ao ano. Então, preste atenção. Se eu vou usar a fórmula, a calculadora científica, ao dia. Mas na HP12C, eu preciso registrar a taxa ao ano. Então, se a taxa semestral é de 108% e eu quero ao ano para HP, o que eu faço? Multiplico por 2. 108 vezes 2, 216. Então, é essa taxa que nós inserimos na HP12C. Acompanhe novamente na câmera de documentos. Então, a nossa taxa será de 216. 216 e a tecla I. Feito isso, F, I, esse é o desconto, CHS mais, eu obtenho o valor do resgate, R$ 958,00. Acompanhe novamente no quadro. Agora para o nosso segundo resgate. Então, veja que para o segundo resgate nós temos um título de R$ 900,00, antecipado em 11 dias. Aqui no material de estudo, no slide, eu deixo a resolução, a substituição das informações na fórmula. Então, em N, substituo por 900, o 1 se mantém, o D, a taxa nominal ao dia, e o N, o número de dias da antecipação. Acompanhe na câmera de documentos. Vamos realizar utilizando a científica. Então, eu vou digitar de uma única vez a expressão. 900, abre parênteses, 1 menos 0,006 vezes 11. Lembrando que aqui a taxa nominal fica ao dia. Igual, esse é o valor do resgate, R$ 840,00 com 60 centavos. Vamos agora a HP. Limpa a memória, FCLX. Por onde eu começo? Insira o valor nominal, 900, CHSPV. Quantos dias que houve a antecipação do resgate? A antecipação aqui é de 11 dias. Então, 11N. A nossa taxa de juros, lembre-se, na HP12C, para o resgate, precisa ser ao ano. Então, 216 é a nossa taxa de juros I. Feito isso, FI tem o valor do desconto, CHS mais tem o valor do resgate, R$ 840,00 com 60 centavos. Acompanhe no quadro novamente. Vamos agora ao terceiro título. Um título de R$ 600,00, antecipado em 5 dias. Trago aqui no material de estudo, no slide, a fórmula com a substituição dos dados. E vamos à determinação utilizando as calculadoras. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, na científica, novamente, basta digitarmos a expressão da fórmula. Então, 600, abre parênteses, 1
menos 0,006 vezes 5, fecha parênteses, igual. R$ 582 é o valor do resgate. Mudando, vamos para HP. FCLX limpa a memória. Começo inserindo o valor nominal. 600 CHS PV. Quantos dias da antecipação? 5. Então, 5N. Lembrando que a nossa taxa aqui é anual, 216I. Inseridas as informações, FI obtém o desconto, CHS mais obtém o valor do resgate, R$ 882. Acompanhe novamente no quadro. Tendo o valor, então, dos 3 resgates, é que nós somamos e obtemos R$ 2.380,60 como sendo parte da entrada que o cliente propõe. Então, parte da entrada será com a antecipação dos títulos de baixo porte, R$ 2.380,60. E assim, então, considerando o desconto, é que nós resolvemos a situação problema. É importante também tratarmos o desconto bancário quando há incidência do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Acompanhe comigo no quadro. O IOF envolve operações de câmbio, crédito, seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários. No desconto bancário, antecipação de títulos, promissórias e duplicatas, o IOF se apresenta conforme a fórmula a seguir. Então eu trago a fórmula, caso você queira determinar o valor resgatado utilizando a fórmula. Então nós temos valor resgatado, VB, igual ao valor nominal que multiplica 1 menos, entre parênteses, o D minúsculo, que é a taxa nominal, mais o IOF, tudo isso multiplicado por N, que indica a quantidade de dias da antecipação. Quanto às letras, a esses símbolos, eu deixo também no material de estudo o que cada letra representa. Então veja novamente, o VB é o valor resgatado, o N é o valor nominal, o D minúsculo é a taxa nominal. Se eu vou utilizar a fórmula, essa taxa nominal, ela precisa estar ao dia. Agora, se eu faço na HP 12C, lembre-se que aí a taxa, ela precisa estar ao ano, para o estudo do resgate. Então, se eu quero determinar o valor a ser resgatado na HP 12C, taxa nominal e IOF sempre ao ano. Continue acompanhando. O N minúsculo é o período da antecipação, que é geralmente em dias, e o IOF, como já mencionado, é o Imposto sobre Operações Financeiras. O IOF, assim como a taxa nominal, ela está no regime de capitalização simples. Então, se precisarmos converter a unidade de tempo também do IOF, nós recorremos à taxa equivalente no regime de juros simples. É o que eu destaco no próximo slide, acompanhe. A taxa nominal e o IOF são taxas de juros simples. Então, se necessitarmos convertê-las de mês para dia ou de ano para dia, usaremos o conceito de taxa equivalente em juros simples. O que, na verdade, é muito simples. A conversão quando nós consideramos esse regime. Por exemplo, se eu tenho uma taxa de juros de 180% ao ano, e eu queira converter essa taxa, eu vou colocar até a letra D para indicar que é a taxa nominal. Então, eu tenho uma taxa nominal de 180% ao ano, e eu quero essa taxa ao bimestre. O que eu faço? Eu preciso pensar, um ano tem quantos bimestres? Um ano tem 6 bimestres. Logo, basta dividirmos 180% por 6.
180 dividido por 6 é igual a 30. Isso significa que 180% ao ano é equivalente a 30% ao bimestre. Quando eu penso na taxa equivalente no regime de juros simples, realmente a conversão ela é simples, ela é muito intuitiva. Bom, então, assim nós concluímos o estudo relacionado ao desconto bancário, considerando a incidência do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Vamos a uma situação-problema que envolva o uso do desconto bancário com a incidência do IOF. Acompanhe comigo. Você, como gerente financeiro, deverá garantir mais uma parcela da verba da entrada proposta na negociação. Sua estratégia para pagar a entrada será também antecipar os recebimentos de títulos de alto porte. Agora, títulos que pagam IOF. Título de R$11.000 antecipado em 3 dias, título de R$8.000 antecipado em 6 dias e um título de R$5.000 antecipado em 5 dias. Então nós temos os 3 títulos a serem antecipados agora. Títulos de alto porte. A instituição que pagará as antecipações dos títulos cobra uma taxa nominal administrativa de 108% ao semestre e IOF de 0,07% ao dia. Você deverá apresentar o valor total resgatado pela antecipação dos títulos de alto porte, que será utilizado como parte da entrada. E também deverá apresentar o valor da entrada, o valor total da entrada a ser paga para aquisição do maquinário. Então, esse valor total é considerando o resgate dos títulos de alto porte e dos títulos de baixo porte. Bom, para o uso da nossa fórmula, nós temos que lembrar que as taxas, tanto nominal quanto IOF, elas precisam estar ao dia. Então, nós começamos fazendo a conversão da taxa, principalmente a nominal, que está ao semestre, para deixá-la ao dia. O IOF já é apresentado na situação problema ao dia, então nós não temos que converter. Acompanhe novamente comigo no quadro. Então, 108% ao semestre, eu quero deixar ao dia. Sabendo que um semestre possui 180 dias, nós fazemos 108 dividido por 180, resultando em 0,6% ao dia. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, novamente, essa operação na HP 12C. 108, Enter, preciso dividir por 180, então digito 180 e depois a operação, 0,6%. Na científica é uma operação simples de divisão. Continue acompanhando no quadro. Nós temos que a fórmula para o resgate, quando há incidência do IOF, é dada por valor nominal, que multiplica 1 menos a taxa nominal ao dia, mais o IOF, também ao dia, isso multiplicando a quantidade de dias. Nós temos, então, como valores para o primeiro resgate, o primeiro título, R$11.000, para o segundo, R$8.000 e para o terceiro título, R$5.000. Qual é a taxa nominal para os 3 resgates? A taxa nominal ao dia é de 0,6%. Então, é igual
para os 3 resgates. O IOF também é igual para os 3, 0,07%. E nós temos que ainda identificar em quantos dias que é feita a antecipação. Então, para o primeiro resgate de R$11.000, a antecipação é de 3 dias. Para o segundo resgate, de 6 dias. E para o terceiro, 5 dias. Então, nós temos aqui as informações para os 3 resgates que nós temos que determinar. Inicialmente, vamos utilizar a calculadora científica. Então, para o nosso primeiro resgate, o que nós fazemos? Nós temos 11.000, que deverá multiplicar, e aí abro parênteses, 1 menos, abro novamente parênteses, porque agora eu preciso colocar a soma da taxa nominal com a taxa do IOF. A taxa nominal, 0,6, só que na fórmula, sempre na representação decimal. Por isso, nós vamos dividir por 100. Mais o IOF, 0,07, também em decimal, por isso vou dividir por 100. E aí eu fecho parênteses, multiplico por 3 e fecho parênteses. Obtemos como valor do resgate R$10.778,90. Então perceba que na científica basta digitarmos a expressão matemática. Então, novamente, agora para o segundo título. Acompanhem no quadro. Então, para o segundo título, nós temos o valor nominal de R$8.000. Nós temos a taxa nominal 0,6%, o nosso IOF 0,7%. Em quantos dias a antecipação para o segundo resgate? 6 dias. Então vamos à científica novamente. Então começamos 8.000, que multiplica, abre parênteses, 1 menos, abro novamente parênteses, a taxa nominal 0,6, preciso dividir por 100. Por que dividido por 100? Para deixar na representação decimal. Mais o IOF, 0,07, também dividido por 100, para deixarmos na representação decimal. Fecho parênteses, multiplico por 6, referente às antecipações. Fecho parênteses, igual. Então, o valor a ser resgatado é de R$7.678,40. Vamos agora ao terceiro resgate. Acompanhem no quadro. Então, para o terceiro resgate, nós temos um título de R$5.000, a taxa nominal continua 0,6%, o IOF continua 0,07% e 5 dias da antecipação. Acompanhem na câmera de documentos novamente. Então, começamos 5.000, que multiplica, abre parênteses, 1 menos, abro novamente parênteses, esse 1 aqui que eu coloco, ele já é da fórmula. Então, eu na verdade estou escrevendo linearmente aqui a própria representação da fórmula. Então, 5.000, que multiplica, abre parênteses, 1 da fórmula, menos, abro parênteses novamente, 0,6, a taxa nominal dividido por 100, mais o IOF, 0,07, novamente dividido por 100, para ficar na representação decimal, fecha parênteses, que multiplica quantidade de dias da antecipação, 5. E aí eu fecho parênteses novamente. Igual R$4.832,50. Então, assim nós determinamos, utilizando a calculadora científica, os 3 resgates. Para a determinação, considerando a HP12C, ela é feita do mesmo modo quando não há incidência do IOF. O que você precisa fazer é considerar
sempre ao ano, a taxa nominal e o IOF. E quando inserir a taxa em I, a taxa deverá ser já a soma da taxa nominal com o IOF. Continue acompanhando comigo no quadro. Parte da entrada a ser apresentada como pagamento em função da antecipação dos títulos de alto porte será de R$ 23.289,80. E aqui é apenas a soma dos três valores. Então, somando R$ 10.778,90, que é o primeiro resgate do primeiro título, R$ 7.678,40 referente ao segundo resgate, R$ 4.832,50 o valor do terceiro resgate. Então, essa soma desses três resgates, totaliza R$ 23.289,80. Então, parte da entrada será a antecipação dos títulos de alto porte, esse valor. Devemos juntar com a antecipação dos títulos de baixo porte, R$ 2.380,60. Sendo assim, a soma dos resgates, tanto dos títulos de baixo porte como dos de alto porte, totalizam R$ 25.670,40. E esse, então, será o valor a ser apresentado na loja como pagamento da entrada. E assim, então, considerando a antecipação de títulos de alto porte com a incidência do IOF, é que nós resolvemos a situação problema e determinamos o valor da entrada proposta pelo cliente para a compra do maquinário. Agora, como momento de interação, eu deixo para que você encaminhe as suas dúvidas, as suas contribuições que foram surgindo ao longo da nossa aula. Logo eu retorno. Bom, entre as dúvidas encaminhadas, nós temos com relação ao uso das fórmulas, se terá fórmula na questão, na prova. Se houver a necessidade de fórmula para a resolução da questão, sim, a fórmula estará no formulário da própria prova. Uma outra dúvida é com relação a juros simples e juros compostos, né? O que determina um valor futuro maior ou um montante maior? Bom, isso depende. Se nós estivermos trabalhando com uma quantidade pequena de dias para capitalização, então o juro simples tende a fornecer um valor
maior. Porém, os juros compostos, quando nós temos um tempo maior de capitalização, ele nos fornece um valor futuro, um montante muito maior. É o que costumamos dizer. Nos juros compostos, é juros sobre juros. Então, ao final de cada período, sempre há a incidência de um novo juros. Diferente dos juros compostos, os juros simples, corrigindo. No juros simples, a taxa de juros ela se incide apenas no capital, sendo igual em todos os períodos. No composto, não. No composto, ao final de cada período, eu aplico novamente a taxa de juros. É isso que faz com que o montante cresça muito mais rápido. Uma outra questão é com relação ao uso da HP12C para a determinação do valor a ser resgatado quando há a incidência de OF. O processo ele é idêntico ao processo quando não há incidência de OF. Qual a diferença? Que nós precisamos, na hora de inserir a taxa de juros, essa taxa ela precisa ser a soma do IOF ao ano com a taxa nominal também ao ano. Acompanhe comigo no quadro. Então, para a nossa situação, para a situação vista, vamos pensar no seguinte caso. O R$11.000, o valor do título, nós temos que a nossa taxa nominal é de 108% ao semestre e nós temos que a nossa taxa do IOF é de 0,07% ao dia. Bom, nominal 11.000. Para HP, eu preciso deixar as taxas sempre ao ano. Então, 108 ao ano, basta multiplicarmos por 2, 216% ao ano. A taxa ao dia, esse IOF, nós precisamos multiplicar por 360. Obtemos, então, 25,2% ao ano. Então, do dia para o ano, multiplico por 360, do semestre para o ano, multiplico por 2, porque um ano tem 2 semestres. Feito isso, eu preciso somar as duas taxas. Então, 216 mais 25,2, 241,2%. Acompanhe agora comigo na câmera de documentos. Limpa a memória, FCLX. Então, nós inserimos o valor nominal, 11.000, CHSPV, taxa agora de juros, 241,2 e esse 11.000, esse título de 11.000, ele foi antecipado em 3 dias. Então, 3N, e aí o mesmo processo, FI, o desconto, CHS mais, R$ 10.778,90 é o valor do resgate. Bom, então assim, considerando a resolução novamente da antecipação dos R$11.000 em 3 dias, é que eu encerro o momento da interação. Um conceito importante, quando trabalhamos com matemática financeira em diversas operações financeiras, como a de compra, venda de um produto ou de serviços, é da taxa efetiva e a taxa nominal. Então, vamos trabalhar com esses dois conceitos e eu inicio fazendo a definição. Acompanhem. A taxa efetiva refere-se a uma taxa em que a unidade de tempo é igual à unidade de tempo do período de capitalização. Assim, o montante será o mesmo, independente do tempo no qual o capital será acrescido de juro. Aqui, eu peço para que você estabeleça a seguinte relação. Taxa de juros está relacionada, corrigindo, taxa efetiva está relacionada com taxa de juros compostos. Então, falei em taxa efetiva, faça a relação com a taxa de juros compostos. Taxa nominal. A taxa nominal refere-se a uma taxa em que a unidade de tempo é diferente da unidade de tempo do período de capitalização. Assim, o montante não corresponde, de fato, ao montante que será gerado na aplicação. E aqui, voltando, eu faço a relação da taxa nominal com taxa de juros simples. Então, perceba que falou-se em taxa efetiva,
pensa no regime de capitalização composto. Falou-se na taxa nominal, lembre-se do regime de capitalização simples. Agora vamos pensar na conversão de uma taxa para outra. Em muitas situações é apresentada a taxa efetiva, mas nós precisamos determinar o montante ou valor futuro considerando a outra taxa, a taxa nominal, e vice-versa. Então, trabalhar com a conversão de uma taxa para outra se torna importante. Acompanhe. Para converter uma taxa nominal em efetiva, usa-se a seguinte fórmula. Então, nós temos IEF. IEF indica taxa efetiva. Esse EF é de efetiva. Igual D minúsculo sobre o N minúsculo. O D indica taxa nominal em dias e o N indica o período em que essa taxa está. Mais 1, já é da fórmula. Tudo isso elevado a F. O que o F indica? Período da taxa efetiva também em dias. E aí depois, menos 1. Bom, essa é a taxa para converter, essa é a fórmula para convertermos, então, uma taxa nominal em efetiva. Mas se quisermos o contrário, quisermos a conversão da taxa efetiva para nominal, qual a fórmula que nós utilizamos? Então, nós vamos considerar a conversão da taxa efetiva para a taxa nominal agora. A fórmula será o D minúsculo, que é de taxa nominal, é igual IEF, que é a nossa taxa efetiva, mais 1, fecha parênteses, elevado a 1 sobre F. Esse F é o período da taxa efetiva. Menos 1. E aí tudo isso multiplicado por N, sendo N o período da taxa nominal. Assim como apresentado no slide anterior. No slide anterior, então, aí no seu material de estudo, nós temos já a identificação de cada uma dessas letras. O importante aqui, na hora da substituição das informações, é que você perceba, que você lembre, na verdade, que a taxa nominal e a taxa efetiva, para o uso da fórmula, elas precisam estar na unidade de tempo dias. Então, sempre em dias. Se não estiver, você precisa fazer a conversão. A taxa nominal, para converter, é muito simples. Basta dividirmos, por exemplo, pela quantidade menor, pela referência menor. Se eu tenho a taxa ao ano e quero em dias, divido por 360. Se eu tenho ao mês, quero em dias, divido por 30. E assim por diante. Agora, a taxa de juros compostos, é importante que você volte e lembre da taxa equivalente no regime de juros compostos. Lembrando que é 1 mais I elevado a P sobre A, sendo o P o pedido, o período pedido, o A, o período apresentado, tudo isso menos 1. Bom, continue acompanhando comigo no quadro. De qualquer forma, eu deixo aqui a fórmula para a conversão quando nós estamos trabalhando com a taxa efetiva. 1 mais I elevado a P sobre A, isso menos 1. Sendo o P o período pedido e o A o período antecipado, o período apresentado, corrigindo. Então, considerando taxa efetiva e taxa nominal, é que nós concluímos esse estudo. Vamos a uma situação problema que envolva o uso da taxa efetiva, da taxa nominal e da conversão entre essas taxas. Acompanhe comigo no quadro. Você se tornou gerente financeiro da metalúrgica que necessita comprar uma máquina. Agora você tem uma simples missão: apresentar de forma adequada a taxa de juros da proposta de pagamento que você elaborou. Você, como gerente financeiro, apresentou a seguinte proposta: pagar uma entrada e financiar o restante em parcelas mensais iguais sob a taxa nominal
de 13,2% ao ano, em regime de juros compostos. Bom, perceba que alguma coisa aqui não casa, não se relaciona. A taxa nominal, ela é válida no regime simples, e aqui é apresentado no regime composto. Então, nós vamos ter que converter a taxa nominal para deixá-la em efetiva. Como a proposta trata-se de um financiamento em parcelas mensais iguais em regime de juros compostos, não calcularemos as parcelas com a taxa nominal, pois ela é uma taxa de juros simples, como eu havia mencionado. Por isso, converta a taxa dada em taxa efetiva ao mês. Bom, então nós temos que fazer a conversão de uma taxa para outra, e aqui eu já destaco que essa conversão imediata, ela não é possível ser feita na HP 12C. Então nós teremos que montar a fórmula, substituir as informações mais importantes, e aí sim você pode realizar as operações matemáticas básicas na científica ou na HP. Nesse caso, como não tem uma fórmula já programada na HP, eu acredito que fica mais simples na científica, porque você já consegue digitar a expressão de uma vez. Acompanhe comigo no quadro. Então aqui eu trago a fórmula de conversão da taxa nominal em taxa efetiva e vamos substituir as informações que nós temos. Então, é apresentado na situação problema uma taxa nominal de 13,2% ao ano, (13,2%) é o mesmo que 13,2 dividido por 100. O resultado, 0,132. Eu sempre coloco na fórmula a representação decimal. Por isso que eu preciso dividir por 100 o valor percentual. Feito isso, dividimos o 0,132 por 360. Por que por 360, professor? Porque esse N é sempre o período da taxa nominal. A nossa taxa nominal não está ao ano? Um ano possui 360 dias. Lembrando que é o período comercial. Por isso, então, que o N é 360. Mais um da fórmula. Tudo isso elevado a 30. Por que a 30? Porque eu quero que a minha taxa efetiva fique ao mês. Então, se eu quero que ela fique ao mês, um mês tem 30 dias. E aí o menos 1, que também já é da fórmula. Feito isso, nós vamos aos cálculos. Aí eu preciso fazer 0,132 dividido por 360, considerar um valor aproximado, somar uma unidade, elevar a 30. Aqui eu preciso realmente executar as operações matemáticas. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então veja, considerando a HP. Limpo FCLX, limpa a memória. Vamos começar pela divisão. 0,132 dividido por 360. Então eu digito 0,132 Enter, 360 dividido. Perceba que eu já programei minha calculadora para trabalhar com 4 casas decimais. Então ela já arredonda considerando 4 casas decimais. Como que eu faço isso, professor? Como que eu programo a calculadora para deixá-la com a quantidade de casas decimais que eu queira? Basta digitar o F e o número de casas decimais que você quer. Eu já fiz isso para 4. Bom, então eu tenho aqui o resultado da divisão. Preciso somar com uma unidade. Então eu faço 1 mais. Obtenho 1,0004. Esse valor eu tenho agora que elevar a 30. Veja. Então, eu começo novamente. 1,0004, Enter. Aí eu digito 30 e a tecla da potência. A tecla da potência está na primeira coluna, na segunda linha. Esse y elevado a x. Digito esse valor, essa tecla corrigindo. Eu já tenho o resultado da potência.
1,0121. Eu ainda preciso subtrair uma unidade. Então, 1 menos, obtenho a taxa efetiva agora ao mês. Lembrando que essa é a representação decimal. Se eu quero a representação percentual, eu tenho que multiplicar por 100. Então, 100 vezes 1,21. Aqui ele apresentou até um outro valor por conta das aproximações que já foram feitas. Mas veja, 0,0121, enter, 100 vezes, tenho a representação percentual. Na calculadora científica é a mesma coisa, porém, faço o passo a passo. Eu já programei a calculadora aqui também para 4 casas decimais. Aqui eu faço isso como? Mod 1, 2, 3 vezes. Digito a tecla 1 e escolho quantas casas decimais que eu quero. 4. Então ela já está programada agora para 4 casas decimais. Então 0,132 dividido por 360 igual 0,0004, assim como no HP. Mais 1,0004. Esse valor nós elevamos a 30. Aqui eu vou limpar a calculadora novamente, então 1,0004 elevado ao circunflexo a 30 igual. Veja que eu obtenho o mesmo valor da HP12C. Menos 1, tenho a taxa efetiva ao mês. É ela na representação decimal. Multiplico por 100, tenho na representação percentual. Veja, 1,21. Então essa é a nossa taxa efetiva ao mês. Acompanhe no quadro novamente. De qualquer forma, eu deixo no quadro, no seu material de estudo, o passo a passo com as substituições e com os cálculos realizados. Portanto, a taxa de que iremos usar para calcular as parcelas mensais iguais da proposta, que é a taxa efetiva, será de 1,21% ao mês. E assim, considerando a taxa efetiva, a taxa nominal e a conversão entre essas duas taxas, é que nós resolvemos a situação problema. Vamos tratar agora do estudo da negociação no regime de juros compostos e no regime de juros simples. Lembrando que para o estudo da negociação será fundamental que você retome, que você relembre o estudo de séries, tanto no regime de juros simples quanto no regime de juros compostos. Então vamos à definição de negociação. Acompanhe. Nós vamos entender a negociação a partir de um princípio fundamental, que é: o capital numa situação A deve ser o mesmo numa situação B. Ou seja, o capital do anúncio tem que ser o mesmo do proposto, independentemente da forma de pagamento e regime de juros. E aí eu represento essa ideia matematicamente por meio da seguinte igualdade. Capital numa situação A precisa ser igual ao capital numa situação B. Quando a situação envolver entrada, passaremos a trabalhar com a seguinte relação. O valor à vista da situação A precisa ser igual ao valor à vista na situação B. Bom, como eu havia mencionado, é fundamental que você lembre do estudo de séries, em ambos os regimes de capitalização, seja o simples, seja o composto. Então, por isso, eu vou retomar esse conceito, acompanhe comigo no quadro. Então, lembre-se, no regime de juros simples, nós temos que o montante ele é igual ao capital, que multiplica 1 mais I vezes N. No regime de juros compostos, o montante é dado por capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Lembrando que M, montante, C, capital, I, taxa de juros, e o N,
o período da capitalização. Quando estudamos séries, temos que o capital ele é igual à somatória de todas as parcelas, que nós indicamos pela letra M, dividido por 1 mais I vezes N. Então lembre-se sempre que esse estudo de séries está relacionado com a ideia de parcelamento. Então, situações que envolvam parcelamento. No regime de juros compostos, a série ela é diferente. O capital é igual à somatória de cada uma das parcelas sobre 1 mais I, tudo isso elevado a N. Então, de fato, é muito importante que você retome esses conceitos, tanto do regime de capitalização simples, quanto do regime de capitalização composto. E por que que isso é importante? Porque quando trabalhamos com negociação, eu preciso saber, bom, o que a loja ou a empresa propõe, está em que regime? Está no regime simples ou no regime composto? E o que o cliente propõe, a proposta do cliente, vamos chamar aqui de contraproposta, está em qual regime de capitalização? No simples ou no composto? Então, eu preciso recorrer a esses conhecimentos para que assim eu entenda os regimes propostos na negociação. Acompanhe novamente. Então, digamos que eu tenha a seguinte negociação. A loja propõe o regime simples. E o cliente, o regime composto. Aqui é apenas uma suposição para que você entenda a importância desses conhecimentos. Então, a loja propõe o pagamento da compra em um determinado regime e o cliente, como contraproposta, propõe algo diferente no regime composto. Eu preciso desses conhecimentos porque na hora de igualarmos, eu preciso considerar a série, no primeiro caso, no regime simples, então, somatória das parcelas sobre 1 mais I que multiplica N, isso é do regime simples, isso precisa ser igual à série no regime composto. Então, esse é um exemplo, uma situação em que na negociação, do lado esquerdo eu tenho a proposta da loja, regime simples, e do lado direito eu tenho a proposta do cliente, o regime composto. Então, assim, considerando esses conhecimentos tão importantes, é que eu encerro o estudo relacionado às negociações. Vamos a uma situação problema que envolva o estudo da negociação. Acompanhe comigo no quadro. Como gerente financeiro, você apresentou a seguinte proposta para que a empresa metalúrgica comprasse a máquina de que necessita. Você já definiu a entrada e a taxa de juros compostos, a efetiva, pela qual calculará o valor das parcelas propostas. Então, é chegada a hora de calcular o valor das 3 parcelas, que são mensais e iguais, sob a taxa nominal de 13,2% ao ano, em regime de juros compostos. E também de apresentar a proposta completa, que será levada ao fornecedor para discussão. Então, aqui eu trago a proposta da loja. Então, na proposta da loja, nós temos 3 parcelas iguais a R$ 22.000, com vencimento a cada 10 dias, sob a taxa de juros simples de 1,2% ao mês. E agora a proposta do cliente. Então, uma entrada de R$ 25.670,40. Da onde saiu essa entrada? Da soma dos resgates de títulos de baixo porte com
os dos títulos de alto porte. Então, temos essa entrada, uma taxa de juros que definirá o valor das parcelas propostas, uma taxa efetiva de 1,21% ao mês. Então, nessa negociação, perceba que você precisa, para a resolução da situação problema, identificar adequadamente a proposta da loja e a proposta do cliente. E aí sim, igualar por meio do estudo de séries. Acompanhe comigo no quadro. Então, primeiramente, eu tenho que converter a taxa de juros de 1,2% ao mês, aqui é a proposta da loja. Lembre-se de que a proposta da loja é de uma taxa de 1,2% ao mês. Porém, o pagamento é a cada 10 dias. Regime simples. Essa é a proposta da loja. Bom, eu não posso deixar a unidade de tempo da taxa e a unidade de tempo do período diferentes. Por isso que vamos deixar tudo em dias. Para deixar a taxa de juros simples ao dia, eu faço 0,012, nosso 1,2%, dividido por 30, porque um mês tem 30 dias. Fazendo essa divisão, chegamos em 0,04% ao dia. Feito isso, agora eu preciso montar as duas propostas. Veja que eu tenho a igualdade entre a proposta da loja e a proposta do cliente. Na proposta da loja, nós vamos usar o regime simples. Por isso, somatória das parcelas sobre 1 mais I vezes N. Na proposta do cliente, nós temos uma entrada mais somatória, que é agora no regime composto, 1 mais I elevado a N. Então é isso que nós temos. Do lado esquerdo, como nós temos o pagamento proposto pela loja em 3 parcelas, eu preciso de 3 frações. Todas elas com o numerador igual a 22 mil. Por quê? Porque é o valor de cada uma das parcelas propostas pela loja, 22 mil reais. Nos denominadores, eu tenho 1, que já é da fórmula do regime simples. Veja que isso aparece nas 3 frações. Mais o quê? A taxa de juros, aqui ao dia, 0,0004. Perceba que se repete nas 3 frações, vezes 10. Por que 10? Porque o primeiro pagamento proposto pela loja deve ser feito após 10 dias. O segundo pagamento após 20 dias. E o terceiro pagamento após 30 dias. Na verdade, aqui a única coisa que muda são esses períodos. O resto é igual. Agora vamos à construção da proposta do cliente. Regime composto. Então nós temos uma entrada de R$ 25.670,40, a entrada proposta, mas aqui nós não sabemos o valor da parcela, é isso que queremos descobrir. Por isso que eu tenho a letra M, é ela que nós queremos determinar. São 3 frações, por quê? Porque são 3 parcelas também. No denominador, 1 se repete, que já é da fórmula, mais a taxa de juros proposta pelo cliente, que é de 1,21% ao mês. Esse valor na representação decimal é 0,0121, se repete nas 3 frações também. E o que muda? A única coisa que muda é o expoente. Perceba que na primeira fração, 1, por que 1? Porque o pagamento é feito após o primeiro mês. Na segunda, por que é 2? A segunda parcela, após 2 meses. E a terceira parcela, após 3 meses. Feitas as substituições, nós precisamos agora resolver cada uma dessas partes. Como que nós fazemos isso, então? Acompanhe comigo na câmera de documentos.
Agora aqui nós não temos uma fórmula já programada na científica ou na HP para determinar a resposta. Eu preciso realizar as operações. Começamos pelo lado esquerdo, então, pela proposta da loja. Aqui eu posso digitar tudo de uma vez. Então, abro parênteses, 22.000, dividido pelo quê? Nem preciso do primeiro parênteses, vou começar aqui novamente. 22.000 dividido por 1 mais 0,0004 vezes 10, fecho parênteses. Então, na primeira fração eu tenho 21.912,35 aproximadamente. Para a segunda fração, 22.000 dividido por 1 mais 0,0004 vezes 20. Fecho parênteses, tem o valor da segunda fração. O valor da terceira, 22.000 dividido por, abro parênteses, 1 mais 0,0004 vezes 30, fecho parênteses, tem o valor da terceira fração. Com os três valores, eu somo e obtenho, acompanhe no quadro, R$ 65.476,88. Do lado esquerdo da proposta do cliente, nós temos a entrada. E aqui vamos desenvolver apenas os denominadores. Então eu faço 1 mais, posso até fazer entre parênteses, 1 mais 0,0121, fecha parênteses, elevado ao circunflexo, elevado a 1, igual. Esse é o denominador da primeira fração. Da segunda, 1 mais 0,0121, fecha parênteses, elevado a 2, igual. 1,0243. E para a terceira fração, 1 mais 0,0121, fecha parênteses, elevado a 3, 1,0367. Acompanhe no quadro. Então aqui eu já deixo com as resoluções também. Agora vamos determinar a soma das três frações. Acompanhe na câmera de documentos. Então agora eu vou somar as três frações. Na científica aqui eu posso fazer tudo de uma vez. Então 1 dividido por 1,0121 mais 1 dividido por 1,0243 mais 1 dividido por 1,0367 igual 2,9289 aproximadamente. Como no seu material de estudo. Perceba aqui que o R$ 25.670,40 passamos para o outro lado, subtraindo. Por quê? Porque a ideia é descobrirmos o valor do M. Acompanhe no quadro. Fazendo então R$ 65.476,88 menos R$ 25.670,40, obtemos R$ 39.806,48. E do lado direito, como vimos na científica, 2,9289 M. Isolo o M e passo o número que está multiplicando M para o outro lado, dividindo. Temos então R$ 39.806,48 dividido por 2,9289. Obtemos o valor da parcela, R$ 13.590,93. Portanto, o valor das parcelas propostas é de R$ 13.590,93. Assim, a empresa metalúrgica apresenta a seguinte proposta de pagamento pela compra da máquina. Uma entrada de R$ 25.670,40 e 3 parcelas mensais iguais a R$ 13.590,93. Então aqui eu lembro que, para a resolução dessa situação-problema, nós não temos uma fórmula, uma programação já na HP12C que me determina o valor de imediato.
Então eu preciso de fato utilizar a fórmula, fazer as substituições e aí as operações básicas fazer nas calculadoras. E assim eu encerro a resolução da situação problema. Vamos agora ao momento de interação, que eu deixo uma questão para que você resolva. Acompanhe. Sendo a taxa efetiva de 18,33% ao semestre, converta em taxa nominal ao ano e ao trimestre. Então aqui a ideia é que você converta a taxa que já é efetiva para deixá-la em nominal. Então vou deixar um momento para que você faça essa conversão, logo eu retorno para a resolução. Bom, recebi uma dúvida. A dúvida é, tendo o valor resgatado, a taxa e o período, como encontrar o valor do título usando a calculadora financeira? Bom, se nós queremos o valor do título, então nós queremos o PV. Então você vai inserir as outras informações e clicar em PV, e aí é o PV que irá te determinar o valor do título. Então lembre-se, na hora de inserir as informações na calculadora, insira normalmente a taxa de juros, o período da antecipação, o valor resgatado, que é o valor futuro, e aí o valor presente, nosso PV. Vamos à resolução da questão agora, acompanhe. Então a fórmula para a conversão é dada por D igual IEF mais 1 elevado a 1 sobre F menos 1 que multiplica N. A nossa taxa em decimal é 0,133. Então substituímos. 0,1833 mais 1. Isso elevado ao quê? 1 sobre 180. Por que sobre 180? Porque a nossa taxa efetiva está ao semestre. Um semestre, 180 dias. Menos 1, tudo isso vezes o N. N igual a quanto? 360. Porque eu quero primeiramente a taxa nominal ao ano. Um ano tem 360 dias. Desenvolvendo a expressão, chegaremos ao valor aproximado de 33,68% ao ano. Ah, mas eu quero agora ao trimestre. Ao trimestre é o mesmo processo. O que vai mudar? O que muda é que, em vez do 360 dias, nós colocamos 90 dias. Então, nós teremos 0,1833 mais 1, tudo isso elevado a 1 sobre 180, menos 1, que multiplica agora 90, se referindo ao trimestre. O valor a ser obtido será aproximadamente 8,42%, então, ao trimestre. Se então, considerando a taxa efetiva e a nominal, é que nós encerramos o momento de interação. Vamos retomar os conceitos vistos na aula de hoje. Acompanhe. Então, na aula de hoje, nós estudamos capital de giro e desconto bancário com incidência de IOF,
taxa efetiva e nominal e a sua convergência, e negociação com juros simples e compostos. Lembrando que aqui é importantíssimo o estudo de séries, tanto no regime simples quanto no regime composto. Chegamos assim ao fim da nossa aula. Eu agradeço a sua participação até aqui e até a próxima.